Por décadas, as mulheres conforto chinesas mantiveram um silêncio sobre seu passado e o papel desempenhado na Segunda Guerra Mundial. Muitas vivem em condições de pobreza absoluta e ainda sofrem problemas físicos e danos psicológicos. Mais de 70 anos atrás, elas foram forçadas a trabalhar em bordéis militares japoneses como escravas sexuais. Zhang Xiantu tinha 15 anos quando foi sequestrada por soldados do Exército Imperial Japonês. Ela foi mantida por 20 dias num quartel militar, onde era violentada pelos soldados. Meses depois, sua família fez uma espécie de vaquinha e a comprou de volta dos japoneses. Eu estava apavorada, conta a senhora. Naquela época eu era apenas uma criança e uma grande injustiça foi cometida contra mim. Minha família vendeu tudo que tinha para me resgatar. Se não fosse por esse dinheiro, eu nunca teria voltado para casa, afirma. Zhang disse que demorou quase 2 anos para se recuperar fisicamente, mas o dano psicológico dura até hoje. O edifício onde ela ficou presa está degradado e fica nas proximidades. A senhora chega aos 80 anos, fragilizada e incapaz de comer sozinha, confinada à sua cama. Ela não recebeu ajuda dos governos chinês ou japonês, mesmo depois de participar de protestos que queriam um pedido formal de desculpas e reparações no final da década de 1990. Com isso, Zhang é cuidada por seu filho, Gu Waimin, e vive numa pequena cabana de sua nora. Existem poucos dados confiáveis sobre quantas mulheres foram usadas como escravas sexuais. Especialistas chineses estimam que o exército imperial japonês capturou cerca de 200 mil mulheres antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Morador da vila de Zhang, esse senhor indica que há poucas mulheres conforto ainda vivas. Muitas pessoas foram mortas e casas incendiadas. Os japoneses não reconhecem essa responsabilidade histórica deles, reclama. O Japão reconheceu em 1993 que o Estado desempenhou um papel em forçar mulheres coreanas e chinesas em bordéis militares. Na época, Tóquio criou um fundo de indenização aos sobreviventes, mas tem se recusado a pagar uma compensação direta aos sobreviventes. O primeiro-ministro Shinzo Abe era crítico da declaração de 1993 e agora diz que mantém um acordo. Ainda assim, muitos conservadores japoneses dizem que não há prova de que as autoridades coagiram as mulheres. Essa advogada de Pequim já representou muitas das ex-mulheres conforto em processos movidos contra o governo japonês. Ela avalia que os casos não conseguiram produzir nenhum resultado concreto. A desculpa do governo japonês é que todos os processos contra o governo imperial estão desatualizados, mas do ponto de vista legal, os danos mentais continuam prejudicando as vítimas. Por isso, a batalha judicial deve ser mantida. Governos locais da China, como na província de Hainan, forneceram apoio às mulheres conforto, mas muitas delas vivem em áreas afastadas, de difícil acesso para as autoridades. Muitas de suas famílias também não gostam de quando as ex-escravas sexuais falam abertamente sobre o tema. Mas o tempo está se esgotando para essas mulheres receberem algum tipo de compensação. O professor aposentado Zhang Xuanbing pesquisa o assunto inspirado por uma vizinha, Liu, que era mulher conforto e morreu há 3 anos. Segundo ele, as mulheres não costumam falar sobre as suas experiências devido a receios de perseguição. Antes de morrer, Liu liderou um processo contra o governo japonês em busca de um pedido de desculpas e reparações que somavam R$500 milhão em meados da década de 1990. 16 das demandantes nos casos eram mulheres da província chinesa de Shanxi. Até aqui, nenhuma das ações foi bem sucedida.